Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho. Prolacradoras e prolacradores do meu coração, muito boa noite, muito boa tarde, né? Já voltamos à programação normal, voltamos às nossas aulas de literatura, todas as terças-feiras, às 18h30, horário de Brasília, obviamente. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para a nossa semana de revisão. Mas antes, a galera estava ali, vai se vingar do Osmar. Sim, já reclamei que o Osmar colocou ali que Gabigol está fora do Flamengo. Vamos lá, Gabigol ainda não está fora do Flamengo. E se estiver algum dia, eu queria lembrar Osmar e Renan que o meu time não é Gabigol, cara, meu time é Flamengo. E, mais uma vez, segue o líder, não é segredo, não é verdade? Hoje, um frio danado, lembra aquele dia que eu contei o rolê do vizinho gato? Que eu desci todo embrulhado? Pois é, o que eu fiz? Fui comprar um casaco do Flamengo, porque eu só tinha corta-vento. Corta-vento é legal pra ir pro Maracanã, né? Que não esquenta, ele só corta o vento, né? Tu sente ali aquela sensação de proteção, mas não fica quente. Mas faltava um moletom do Flamengo. Eu falei, eu vou comprar um moletom do Flamengo. Comprei um moletom do Flamengo. Eu tô usando esse moletom já tem 5 dias, que tá frio aqui no Rio, né? Pra gente, tá o quê? 20 graus hoje? 21? É muito frio. Você que tá aí em São Paulo, né? Minha irmã mora em São Paulo, hoje fez 11 graus. Eu não sei se eu sobreviveria, né? Mas fato é que comprei o moletom do Flamengo. Vim até com ele hoje aqui pro ProEnem. Não encontro meu vizinho gato mais, pra gente ver como é que a vida é injusta, cara. No dia que eu tava todo troncho, com um edredom em cima de mim, parecia um sei lá o quê, eu encontrei o vizinho gato. De lá pra cá, tô saindo arrumado de casa, tô saindo perfumado, tô saindo hidratado, tô saindo tudo. E não encontro mais. Dia de semana, eu fui até dar uma volta no condomínio. Não encontrei. Pra gente ver como é que a vida é injusta. Dito isto, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, à nossa semana de revisão de literatura. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Dias e a gente está junto para trazer o seu gabarito para a prova de linguagens. A gente vai ver hoje como que a literatura aparece na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente nessa segunda leva, essa segunda parte do ano, né, nessa revisão maravilhosa que o Pro está fazendo para você. Diga-se de passagem, a semana inteira a gente parar um pouco na matéria e revisar o que foi feito por meio de exercícios, que é o foco dessa semana, você já começou a acompanhar isso ontem e a gente vai até sexta-feira nesse rolê, é fundamental, porque muitas vezes a gente fica só em teoria, 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 e obviamente a gente tem a cada aula o nosso módulozinho de exercício, mas é fundamental que a gente se atualize por meio de questões. E mais uma vez o ProEnem é pioneiro nessa mensagem maravilhosa para você chegar à sua aprovação com muita tranquilidade nos 2 domingos de prova lá em novembro. Beleza? Dito isto, olha só, na nossa primeira semana de revisão a gente veio até aqui, ó, até o arcadismo. E aí eu lembro que eu te disse que quinhentismo, barroco e arcadismo
a gente faz alusão à literatura colonial. Lembra disso? A gente foi de 1500 até 1836, né, até o finalzinho, né, do arcadismo no Brasil, que data de 1768, falando do período colonial. Agora, hoje a nossa revisão ela começa no romantismo. E o romantismo tu tá ligado, pô, 1836 tá muito associado à data de 1822, que é a data de independência política, né, do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser uma nação. Então, do romantismo pra frente, a gente fala em era nacional da literatura. Lembra disso? Então é exatamente essa abordagem que a gente vai dar na nossa aula de revisão de hoje. A gente vai do romantismo até o pré-modernismo, beleza? Então eu peguei algumas questões, beleza? Que vão versar sobre esse período literário que a gente compreendeu como romantismo, vai ter questão de romantismo, vai ter questão de realismo e do nosso gênio Machado de Assis, vai ter questão de naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e vanguardas europeias. Tu tá preparado? Porque eu tô já aqui no aquecimento, beleza? Eu selecionei 8 questões. É isso mesmo, a gente vai cair dentro de 8 questões que versam desde o romantismo até o pré-modernismo, perpassando pelas vanguardas europeias que foram fundamentais para o estabelecimento da Semana de Arte Moderna, que é o nosso assunto da semana que vem, e a consolidação do modernismo, que, claro, é a escola literária mais importante para o Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo bem? Então, vamos começar. Osmar está dizendo ali Diego do Trep. Me sinto honrado com mais um apelido, né? Já perdi as contas. Gugu, Xuxa, Barbie, quem? Agora Diego do Trep. Como é que era o jogador mesmo, Renanzinho? Soteudo, que sobe em cima lá naquele jogo do Santos foi clássico, né? Ele tá onde, o Soteudo, hein? Tá no Grêmio. Tá no Grêmio. Pois é, tá no Grêmio. Mas que mania é essa do Soteudo também rebaixar time, né? Ele sempre tá na zona de rebaixo. Não quero ser comparado a Soteudo mais não, hein? Mas vamos lá, Diego do Trep, me sinto honrado, porque esse sábado, inclusive, eu vou a um showzinho do L7, do Matuê, do Felipe Rett, né? Um eventinho que vai ter aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Não vai ter cabelinho. Primeiro que eu procurei lá no line-up, não vai ter cabelinho, mas eu acho que eu vou tentar um trelelê com Hatch ou com L7. Quem vocês acham que combina mais comigo, hein? Eu tento... quem tem que me notar? O L7, o Hatch ou o Matuê? Fica aí o questionamento. Espero que vocês me ajudem até o final da aula a decidir isto. Mas vamos lá. Vamos começar então a nossa revisão. Como combinado, a gente vai falar de coisa pra caramba do romantismo até o pré-modernismo por meio de questões, beleza? Por meio de questões. E aí a gente já conversou que todas as vezes que você estiver fazendo a prova de linguagens, amor da minha vida, começa pelo enunciado. O enunciado vai evitar um certo desgaste ao longo da prova. Você tem uma redação nota 1000 para fazer, 45 questões de humanas e 45 questões de linguagens. Se você for lendo cada texto, interpretando cada texto e resolvendo cada questão como se não houvesse o amanhã, lindezas, questão 10 vocês já caíram duros. Então não adianta, a gente tem que ter estratégia para essa prova de linguagens. De nada adianta você sair dessa prova de linguagens dizendo que ela estava cansativa, dizendo que ela estava subjetiva. A gente sabe que é uma prova cansativa. A gente já está ligado nisso. Então a gente precisa criar estratégia para fazer com que ela seja menos cansativa, não vai dar, porque o texto está ali, mas para que a gente seja assertivo na elaboração de cada questão e encontre com maior facilidade o nosso gabarito. Beleza? A voz do povo é a voz de Deus, todo mundo ali dizendo L7, vou no L7 então, né? Porque o que os meus alunos pedem, eu faço. Espero ser notado então pelo L7. Eu vou começar a postar Alexia ligar o ar da sala durante a semana, não é verdade? No dia eu gritarei a plenos pulmões, quem sabe ele não me nota. Semana que vem, então, eu volto para contar como foi, né, esse show e se L7 me notou. Não é verdade, L7? Me espera, vamos ver se vai dar certo. Mas vamos lá então, galera. Questão de linguagens, pelo amor de Deus. Lê o enunciado. O enunciado é um grande orientador. Ele vai te dar uma diretriz, um norteador de o que a questão está pedindo. E o texto, vocês vão perceber que ele vai servir como um mero contextualizador daquilo que a banca pede. Então vamos sempre começar pelo enunciado.
E ó, não vamos dispensar a fonte, porque na fonte a gente já vai encontrar o nome do autor e, consequentemente, o nome do autor nos leva a um movimento literário. Vamos começar? Questão de número 1, então, o enunciado nos diz o seguinte. Exemplo da lírica da temática amorosa de Castro Alves, o poema constrói imagens caras ao romantismo. Nesse fragmento, o lirismo romântico se expressa na... Olha a importância de ler esse enunciado. Só por meio do enunciado eu já verifiquei o autor, Castro Alves, ele já estava aqui na fonte, Alves C., Castro Alves, representante da terceira fase da poesia romântica no Brasil. Terceira fase conhecida como Condoreira. Tu lembra disso, né? E aí ele já te localizou, se você não fizesse essa associação, ele já te localizaria a escola literária do Castro Alves. Está aqui, romantismo. E o enunciado te dá um presente. E esse presente é lírica de temática amorosa. E é uma imagem cara ao romantismo, ou seja, é uma imagem inerente, é uma imagem associada a esse romantismo. Ou seja, somente... E ele ainda reitera aqui, ó, lirismo romântico. Então, só nesse enunciado eu já sei que eu vou ler um texto do romantismo, do Castro Alves, que versa sobre lirismo romântico. Vamos ver, então, como é que é um fundamento, como é que é uma expressão desse lirismo romântico dentro do poema chamado Laço de Fita. Vamos aqui a mais uma dica. Todas as vezes que num texto poético, e aí vocês me enchem de mensagem lá no Instagram, dizendo, prof, não sei interpretar poema no Enem, sempre erro questão de interpretação de poema no Enem. Entenda o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu peguei várias de poema porque eu sei que é onde te aperta. Eu sei que é questão que tu tá errando. Então vamos lá. Eu já localizei o nome do autor, a escola literária e a temática. É lirismo romântico, é temática amorosa. E eu olhando para esse poema, se ele tiver um título, valoriza demais esse título, porque ali há uma possibilidade de gabarito. E reparem, laço de fita. Marca essa palavra, laço. Vamos ver então o que o Castro Alves nos diz, o que o eu lírico nos diz dentro dessa poesia. Não sabes, criança? Estou louco de amores. Já percebemos aqui a temática, né? A lírica amorosa e a temática cara ao romantismo. A subjetividade, o amor intenso, a expressão de subjetividade amorosa. Prendi, olha o laço aí, prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No templo? No espaço? Nas névoas? Não rias. Prendi-me. Olha aí de novo o verbo prender, num laço de fita. Olha a questão aí do laço e do aprisionamento. Num laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, cabelos, nos negros cabelos de moça bonita, fingindo a serpente que enlaçava a folhagem. Olha agora uma metáfora, né, de uma serpente, de uma cobra se enlaçando, se enroscando, né, se entrelaçando, se prendendo nesse laço que agora se dá por meio de folhagens. Formoso, escuta, enroscava-se o laço de fita. Olha como é que essa imagem de você se enroscar, de você se envolver, de você se aprisionar, acaba se tornando bastante latente nessa poesia. E isso não é à toa. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abri-me minha cova, formosa Pepita, ao menos arranca meus louros da fonte e dá-me pro coroa aqui, né, de forma abreviada, teu laço de fita. Então a gente percebe que há um envolvimento entre o eu lírico e a pessoa amada, e esse envolvimento é cada vez mais pertencente, porque a gente está percebendo essa ideia de fixação, essa ideia de junção, essa ideia de você estar enlaçado, entrelaçado, preso a este amor. E é sobre isso que eu tenho em laço de fita. É esse laço que me envolve num sentimento amoroso. Vamos buscar a opção que melhor representa isso. Vejamos. Letra A. Representação infantilizada da figura feminina. Letra B. Criatividade inspirada em elementos da natureza. Letra C. Opção pela morte como solução para as frustrações.
Letra D, ansiedade com as atitudes de indiferença da mulher. Ou letra E, fixação por signos de fusão simbólica com o ser amado. Gente, se você tá fazendo a prova muito rápido, vai te dar vontade de marcar a letra C. Por que vai te dar vontade de marcar a letra C? Porque você viu imagem cara ao romantismo, você já vai associar isso ao ultrarromantismo e vai buscar a evasão por meio da morte. Mas isto é a segunda geração. E a segunda geração é idealizada por Álvares de Azevedo, de temática completamente diferente a de Castro Alves. Aqui Castro Alves fala de um entrelaço, de um laço, de você se enroscar, se envolver com a pessoa amada. E a letra E, que é o nosso gabarito, traz a palavra fixação. Essa fixação por meio desse laço de fita sugere a própria metáfora do envolvimento amoroso, que seria a lírica de temática amorosa presente na poesia de Castro Alves. Portanto, o nosso gabarito para essa primeira questão é a letra E. O que eu espero que você depreenda dessa primeira questão? Primeiro, a importância da valorização do nosso enunciado. Já no enunciado eu consegui resgatar o nome do autor, a escola literária e a temática que está sendo desenvolvida nesse poema. Ao ler uma poesia, galera, por favor, verifiquem se há título. Se houver, reparem que uma palavra acaba sendo fundamental para a compreensão textual dessa poesia, o que nos leva ao gabarito letra E. Beleza, beleza? Vamos lá, Bruninha diz, falando em redação nota 1000, hoje recebi a minha primeira nota 1000. Bruninha, parabéns e eu desejo que esse seu 1000 seja multiplicado por várias produções textuais, não só suas, mas de todos os prolacradores e prolacradoras que estão assistindo essa aula. Parabéns, Bruninha. A gente sabe, né, que o 1000 é muito difícil, né? Não é uma regra, e sim a exceção da banca, ainda mais do Sebrasp, né? Uma banca tão exigente. E aqui no Pro a gente está juntinho ali, né? Fazendo exatamente o que o Sebrasp pede. Você chegando a essa nota 1000, eu fico muito feliz. Mérito total seu, meus parabéns. Tá bem? Podemos partir para a segunda, né? Vamos lá. Segunda questão, já te dei o bizu, realismo. O que a gente faz? Enunciado. Bora para ele. A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João... Opa, então eu já vi que nesse texto haverá um personagem chamado João e a sua função é ser sineiro, tocar sino. Beleza? Sineiro João, João é aquele que toca o sino. Bora para a questão. Verifiquei na fonte, ó, Machado de Assis. Machado de Assis, a gente sabe que tem aquele rolê, né? Será que eu vou classificar o cara como realista? Será que eu vou dizer que o cara não era somente realista, mas ele era tão brabo que não pode ser enquadrado em uma escola única? Mas vamos lá, de acordo com a tradição literária, a gente chegou ao viés da possibilidade de o Machado estar inserido na ótica realista de se fazer literatura. E aqui, ó, crônica, um texto que fala sobre o cotidiano. Lembra desse gênero textual? Crônica. Quem fez a prova da UERJ, né, quem fez o vestibular da UERJ aqui no Rio de Janeiro, lê um livro de crônicas, aquele que eu te recomendei, inclusive, As Mentiras que os Homens Contam. Então, uma crônica é uma narrativa do cotidiano e é uma crônica sobre a morte do escravo João. Opa, então eu tinha informação, deixa eu voltar aqui, eu tinha informação de que João tocava sino, a função dele era um sineiro, e agora eu já entendi que João era um escravo, uma pessoa escravizada. Vamos ao texto, porque só no enunciado, né? Só no enunciado, sineiro João, e na fonte eu já tenho três informações muito pertinentes. Primeiro, a do personagem central, João. Segundo, ele tocava sino. Terceiro, ele era um escravo. Vamos ler. O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. Ou seja, o Enem, como uma mãe, já está traduzindo para você as informações que vão te direcionar ao gabarito. Um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava No rolê pela avenida, no carro da movida, no clique cê aluga e se motoriza. Carros novos e modernos com a melhor contrapartida. É por isso que a movida é na medida. A vida é pra ser movida.
escravo. E olha que ironia, né? O João era um escravo que tocava sino. Quando se deu a abolição completa, o João continuou sendo um escravo, porque ele continuou tocando sino. Olha que loucura. Um dia proclamou-se a república. João repicou por ela. Repicaria pelo império se o império retornasse. Ou seja, a pessoa escravizada está fadada a repetir as suas ações. Não à toa, isto é uma crônica, um texto sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. Vamos ver as opções. Letra A. Por ser escravo, tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à abolição. Não eram às escondidas, ele tocava porque era a função dele dentro daquele contexto. Letra B. Não poderia tocar os sinos pelo retorno do império, visto que era escravo. No texto ele disse, repicaria pelo império se o império retornasse. Ou seja, ele poderia tocar o sino no retorno do império. Letra C. Tocou os sinos pela república, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. D. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume fazê-lo. Ou letra E. Tocou os sinos pelo retorno do império, comemorando a volta da princesa Isabel. A voz do povo é a voz de Deus, nosso gabarito é a letra D de dado. Tocava os sinos porque era um fato da vida dele. Era justamente a representação do seu cotidiano, do seu dia a dia. Era um fato corriqueiro, era um fato trivial, independentemente do fato histórico. Portanto, gabarito letra D de dado. E aí, gente? É uma questão que eu associei ao realismo, mas pela incidência de Machado de Assis na sua prova do Enem, todo ano ele está presente, eu trouxe mais uma de Machado. Beleza? Eu trouxe logo duas, porque são questões em que se a gente pegar o bizu, né, de como fazer a prova, ela fica muito mais fácil. E eu queria muito, mas muito, que você estivesse entendendo que o objetivo não é somente resolver questões ou somente revisar a matéria, mas principalmente te dar bizu de como você pode tornar as provas de literatura mais acessíveis. É essa grande sacada desse nosso encontro de hoje. Eu não quero que você esteja aí ligadinho aqui em mim, só revisando matéria ou vendo se você acertaria ou se você erraria a questão. Não. Eu quero que você saiba como fazer as questões. São coisas completamente diferentes. Claro que há um objetivo de revisão da matéria? Sim. Eu fico feliz quando você acerta a questão? Com certeza, mas eu tenho um objetivo maior para você hoje. Eu quero te mostrar que você é capaz de acertar as questões de literatura. Não quero que você fale, eu não sei interpretar poema, questão de Machado de Assis é muito difícil. Não reproduza esse discurso. Não reproduza esse discurso. Veja que com estratégia, quando a gente consegue olhar para a questão com bastante estratégia, e claro, né, com o nosso viés literário, a gente chega ao gabarito com tranquilidade. Estamos juntos? Vamos então à terceira questão de hoje, vinculada, portanto, a Machado de Assis. Enunciado. No relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no morro do castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no... Então vamos lá. É uma questão que vai versar sobre uma figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa? A ironia. Ironia é você dizer o contrário do que se pensa, é você ter uma quebra de expectativa. Anote isso. A ironia para o Enem é um recurso que vai fundamentar uma quebra de expectativa. E essa quebra de expectativa, essa dualidade que vai gerar uma quebra de expectativa, já começou no enunciado, olha... Duas mulheres ricas e uma vidente no morro do castelo. Bora pro texto. Esaú e Jacó. Logo no título, né, do texto, eu já percebo uma relação bíblica. Não é verdade? Esaú e Jacó é uma passagem bíblica que vai tratar de dois irmãos completamente distintos, em polos completamente diferentes, enfrentando adversidades. Essa intertextualidade vai ser bacana para mostrar esse aspecto dual, para mostrar esse aspecto ambíguo de duas formas completamente distintas. Esaú de um lado, Jacó do outro. Vamos ver o texto. Bárbara entrou, enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra à porta da esquerda.
Era uma criaturinha, se liga, leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Ou seja, a primeira imagem que eu tenho aqui é uma imagem de alguém sutil. É uma imagem de uma certa... É algo mais singelo. É uma pessoa simples. Olha só, é uma criaturinha. Leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Eu vejo uma imagem muito clara aqui de uma simplicidade. Não é verdade? Não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da calça por um... Apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprimida por um raminho de arruda. Olha a imagem da singeleza, da simplicidade, né? Uma mulher, né? Uma criaturinha leve e breve, com uma saiazinha bordada, com um chinelinho de dedo, na cabeça, né? Uma fita que enrolava um raminho de arruda. Beleza? Ou seja, eu tenho aqui uma imagem daquilo que é simples, daquilo que é sutil, daquilo que é singelo. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos. Não sempre, nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora prontos para nova entrada e outro revolvimento. Não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. Percebam que aqui a ironia machadiana começou construindo a figuração de uma pessoa simples, de uma criaturinha, leve e breve de saia bordada, com chinelinha do pé, com, né, uma fitinha na cabeça, com um raminho de arruda. Mas já ele vai dizer que os olhos daquela pessoa eram olhos inteligentes, era uma pessoa astuta, era uma pessoa esperta. Sabe aquela pessoa que é humilde no trato, né, exatamente na aparência, mas que na essência é quase que o olho que tudo vê? Sabe aquela pessoa, geralmente uma senhora, né, muito representativa na literatura, em que aquela senhora humilde, mas que é sábia, que é astuta? Aí está a grande dicotomia do texto. Aí está a grande ironia. Não é porque uma pessoa é humilde que ela não pode ser astuta, que ela não pode ter uma visão 360 daquela realidade que a permeia. Vamos encontrar, então, a opção que melhor representa isso. Letra A. Modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Letra B. Senso prático em relação às oportunidades de renda. Letra C. Mistério que cerca as clientes de práticas de vidência. Letra D. Misto. Olha como é que a letra D começa. Misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Ou letra E. Interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Lindezas, vamos lá. A gente precisa entender que o escopo é sobre ironia. Ironia é uma quebra de expectativa. Eu comecei descrevendo uma senhora, uma mulher, que usava uma roupa completamente humilde, tinha ali uma criaturinha leve e breve, com seu chinelinho. Mas depois eu percebi que ela era astuta, esperta, inteligente, ela sabia ler o que estava acontecendo à volta. Portanto, o nosso gabarito é a letra D de dado. Fechado? Então, questão de Machado, essa é difícil, tá? Deixa eu beber até um pouquinho aqui de água, porque essa, se você não tivesse atento à ironia, você não ia conseguir acertar essa questão. E aí é mais uma que a gente depende mais do bom entendimento do enunciado do que do próprio texto em si. Suave? Vamos à quarta questão agora de naturalismo. Vale lembrar que o naturalismo é um desdobramento do realismo, né? Enquanto o realismo criticava a burguesia, o naturalismo vai trazer a
zoomorfização, vai trazer a animalização do proletariado em formação. E o grande clássico da nossa literatura naturalista é a obra de Aloysio Azevedo, O Cortiço. Vamos ver o que a questão pede. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela influência do pensamento. Então vamos lá. Lendo o enunciado, eu já me liguei que é um romance naturalista. Lindezas, não confundam naturalismo com arcadismo. O arcadismo lá na literatura colonial foi a escola literária que idealizava a natureza. Naturalismo, não estou falando de idealização da natureza, e sim do meu aspecto instintivo. É olhar para o ser humano, vendo o ser humano como um animal, de forma natural, de forma fisiológica, de forma biológica. Por isso, o ser humano acaba sendo animalizado e zoomorfizado no romance naturalista. Só, por favor, não confunda naturalismo com arcadismo. A natureza, né, vista como um local ideal, o carpe diem, o cortar as inutilidades, aproveitar a vida junto à natureza, isso é arcadismo. O naturalismo não está dizendo sobre natureza, natureza verde, e sim a própria essência do homem enquanto animal. Show de bola? Então, no trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Bora pro texto. A senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordens para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros. As mulheres e as irmãs que se ocupassem da ninhada. O que ele está dizendo? Os homens vão tratar do gado, vão tratar da atividade braçal. E as mulheres? As mulheres vão fazer o trabalho de cuidado. Lembra do seu tema do Enem de redação do ano passado? A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher? Tá aqui, ó. No romance naturalista ele aparece. A mulher e a irmã que se ocupassem da ninhada. O que é a ninhada? Os bebês que estão em casa. As crias, né? As crianças que estão em casa. Isso aqui é o trabalho de cuidado. Mas olha como é que ele se refere às crianças. A ninhada. Percebeu a animalização? A zoomorfização? Sigamos. Margarida não tivera filhos, e como os desejasse, com a força de suas vontades, olha a questão do instinto aqui, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que os estavam criando. A cria, né? Não filho, e sim a cria. Olha o aspecto biológico aí presente. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto. Olha a palavra que vai aparecer aqui, instinto da maternidade. Esse instinto da maternidade é a visão fisiológica, a visão biológica do processo. Vamos para as opções. Qual é a influência do pensamento que a gente tem no romance, né, naturalista? Letra A, capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho. Letra B, liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres. Letra C, científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Letra D, religioso, fundamentando na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. Ou letra E, afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Galera, naturalismo é a zoomorfização, é a animalização do personagem. O ser humano age por instinto, num caráter fisiológico, num caráter biológico. Portanto, um viés científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Gabarito letra C. Beleza, beleza? Está tudo bem aí? Deixa eu ver no nosso chat do YouTube. Tudo bem, galera? Indo de C. C de Cruzeiro, C de Cabelinho, C de Fluminense.
Muito bem. E aí na nossa plataforma, a galera também acompanhando. Carol, um beijo grande. Rayane, letra C, está certíssima. Júlia Magalhães também indo com a gente. A Jeane chegou no ponto em que eu queria. Essa dava para responder sem ler o texto, né? Até dava, mas o texto serve pra gente ficar tranquilo, né? Evidentemente, pelo romance naturalista, a gente já se ligou que o gabarito era a letra C. Mas ler o texto, Giane, acaba confortando o nosso coração pra ver que a gente acertou a questão, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos a número 5, questão de número 5, parnasianismo, aquela poesia objetiva, uma poesia relacionada a esse aspecto realista, uma poesia pautada na arte pela arte, uma poesia que vai privilegiar, né, priorizar o aspecto mais formal da própria língua portuguesa. Vejamos. O que o poeta modernista está criticando nos parnasianos é, ou seja, ele faz referência ao modernismo, matéria que a gente ainda não estudou, para fazer uma crítica à escola parnasiana. Vejamos. No Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald de Andrade faz o seguinte comentário sobre os poetas parnasianos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já vi o poeta parnasiano. Aqui é uma explicação, né? Só não inventou uma máquina de fazer versos, porque já havia o poeta parnasiano. Então, Oswald de Andrade, um grande, ilustre modernista, ele vai criticar a artificialidade, o excesso de formalismo, o excesso de negação de pessoalidade do próprio parnasianismo. Vamos buscar a opção. Letra A, demasiada liberdade no ato da criação. Já vou parar aqui. Pô, o parnasianismo tem liberdade no ato de criação? O cara tá preso na forma fixa do soneto, do verso decassílabo, das rimas preciosas e raras. Pô, não tem liberdade. Letra B, o abandono da arte pela arte. Pô, esse é o lema da escola. Como é que ele abandona o lema, né? Ele valoriza esse lema. Letra C, a preocupação com a perfeição formal. Até aqui show de bola. Existe a preocupação formal no parnasianismo, mas depois ele fala em subjetivismo. Nem pensar. Subjetivismo é romantismo, né? Letra D, o formalismo, soneto, verso decassílabo, e a impessoalidade, lindo, comum em seus textos. Impessoalidade porque o poeta parnasiano ele é descritivo, ele é um ourives. Lembra disso? Ele está fazendo uma joia, ele não se aproxima de maneira sentimental à poesia. Esse é o nosso gabarito com certeza, porque a letra E vai falar no exagero das emoções. Tá doido, né? Exagero de emoção é romantismo, não tem nada a ver com o parnasianismo. Portanto, a crítica, né, feita ao Oswald de Andrade é esse verso, a máquina de fazer versos, algo mecanizado, né, um verso mais científico, um verso mais calculado. Portanto, gabarito letra D de dado. Beleza, beleza? Vambora! Questão 6. Vamos conversar agora sobre o simbolismo, a nossa última escola literária do século XIX. Vamos aqui a nossa questão primeiro, né? O nosso enunciado, ver o que ele pede. Perfeito. Os poetas simbolistas valorizaram as possibilidades expressivas da língua e sua musicalidade. Aprofundaram a expressão individual até o nível do subconsciente. Desse esforço resultou quase sempre uma visão pessimista do mundo. Nas estrofes destacadas do poema Violoncelo, as características do simbolismo revelam-se na. Lindezas, vamos lá. O que a gente viu de simbolismo? O simbolismo é um resgate e um aprofundamento de qual movimento? Do romantismo. Lembra que a gente fez uma analogia a uma roda gigante? Lá no romantismo eu tinha a valorização da subjetividade. Vem o parnasianismo, critica isso. E aí eu tenho uma poesia mais objetiva. Agora o simbolismo ele resgata as características românticas e potencializa isso no universo que ele vai chamar de universo onírico. Lembra disso? Aquele universo dos sonhos. Então eu tenho uma intensa subjetividade, um sentimentalismo muito aguçado. Agora, a questão falou pra gente em musicalidade. E a musicalidade é muito frequente no simbolismo. Por meio de aliteração, por meio de assonância. Lembra disso? Assonância, repetição de vogal, e aliteração, repetição de consoantes, são duas figuras clássicas dentro do simbolismo. E aí eu te disse, logo na nossa primeira questão, que quando eu tenho um poema com título,
eu tenho que valorizar esse título. Tá lembrado desse bizu, né? Tô lendo um texto poético, tem um título, o título me ajuda na questão. E o título é um instrumento musical, violoncelo. Eu tenho um instrumento musical, a subjetividade, a marca subjetiva desse simbolismo expressa no título. É claro que ele vai ter que estar no gabarito. Bora lá. Chorai. Chorai já tem sentimentalismo aqui, né? O choro é uma expressão de subjetividade. Arcadas do violoncelo, ou seja, eu tenho um sentimentalismo vinculado à musicalidade. Convulsionadas, uma convulsão, sentimento de expressividade, sentimento de subjetividade. Pontes aladas de pesadelo, olha a expressividade que tem esse texto. De que brancos os arcos, por baixo passam, tá pequenininho esse, se despedaçam no rio os barcos. Então eu tô percebendo que eu tenho sentimentalismo, eu tenho subjetividade, claro, porque o simbolismo resgata essas temáticas do romantismo, só que eu vou além. A questão pediu para falar de efeitos sonoros, musicalidade, e isso ficou claro com o violoncelo, que é exatamente o nosso instrumento musical. Bora para as opções. Letra A. Já tá linda, né? Relação entre sonoridade, violoncelo e sentimento. O cara tá chorando vinculado lá ao violoncelo. Exploradas nos versos musicais. Já tá perfeita, mas vamos ver as outras. Letra B. Combinação das rimas que funde estados de almas opostos. Não há estados de almas opostos. Letra C. Pureza da alma feminina representada pelo ritmo musical do poema. Que alma feminina? Letra D, temática do texto, remontada da vertente sentimentalista do romantismo. Essa D é correta, tá? Ela é super verdadeira, mas ela não fala sobre a musicalidade. Percebeu? Ela é linda e realmente a gente tem um resgate dessa vertente sentimentalista do romantismo. Mas a letra D não traz pra gente o aspecto musical que a questão evidenciava no título do poema e no seu enunciado. E letra E, expressão do sofrimento diante da brevidade da vida, não está falando aqui claramente de uma brevidade da vida e, mais uma vez, não traz a ideia da musicalidade. Portanto, gabarito letra A. Beleza? A gente tem a relação da musicalidade com a expressão do sentimento. Letra A é o nosso gabarito. Penúltima questão, pré-modernismo. Lembrando a você que o pré-modernismo não foi uma escola literária, e sim um período de transição. Um período, ali um limbo da literatura em que houve um sincretismo literário. Eu pego todas as tendências do século XIX e adiciono um ingrediente fundamental: denunciar o Brasil, denunciar os problemas sociais vigentes no Brasil. E aqui, ó, tu já percebeu que é o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que vai narrar o quê? A Guerra de Canudos. Você lembra dessa aula? É uma aula super recente. Então, no pré-modernismo, eu tenho um sincretismo literário, eu pego tendências do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo, os 4 movimentos do século XIX, mas eu agrego, eu adiciono um ingrediente fundamental, que é a brasilidade. A denúncia de um Brasil real por meio da literatura. Vamos ver o que a questão pede. Nessa descrição de costume regional, é empregada. Costume regional já fez total sentido quando o nome do livro é Os Sertões, em que Euclides da Cunha, um jornalista, fala a sua versão, ele foi testemunha, da Guerra de Canudos, e escreve uma grande obra dividida em 3 etapas. Lembra disso? Primeiro, a terra, para falar da questão geográfica do sertão. Depois, o homem, para configurar exatamente o perfil do sertanejo. E por último, a luta, para falar da Guerra de Canudos. Vamos lá. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilados entre lágrimas. Referve o samba turbulento. Vibram nos ares, fortes, as coplas dos desafios, enquanto a uma banda, entre 2 velas de carnaúba, coroado em flores, o anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. É um texto muito triste, que fala exatamente de uma morte, uma morte
muito prematuro, uma criança que morre, né? Essa questão fala de mortalidade infantil, que infelizmente ainda é uma realidade no Brasil. A gente está em 2024 e infelizmente isso ainda é uma realidade no Brasil, mas com certo aspecto de religião, né? Vendo que, pelo menos, ele foi descansar no braço do pai. Existe aquela questão, né, de um certo conforto, pelo menos agora ele está nos braços de Deus. Vamos ver então onde é que a gente encontra isso. Letra A. Variante linguística que retrata a fala típica do sertanejo. A gente viu a fala típica do sertanejo? Fala-se até do sertanejo, de fato, mas não existiu ali um regionalismo na linguagem. Não pode ser letra A. Letra B, modalidade coloquial. Você viu algum trecho informal? Não. Letra C, variedade linguística típica da fala doméstica, por meio de palavras e expressões que recriam com realismo a atmosfera familiar. Não existe aqui a fala doméstica. Letra D, linguagem literária. Linguagem literária na modalidade padrão da língua. Vejam que não há desvio, não há informalidade, não há marca de oralidade, segue-se a norma padrão, a norma culta, por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. Tá linda essa letra D. Porque eu tenho, nesse texto do Euclides da Cunha, o uso da norma padrão, mas a denúncia social sobre o retrato dos caboclos e dos sertanejos. Letra D é o nosso gabarito. E a letra E falou em uma linguagem científica. Poxa, é um texto de literatura, né? A linguagem científica, ela está num artigo de opinião, né? Num jornal, não num texto literário. Então, questão 7, letra D de dado. E para finalizar, para eu ir embora, que a gente já está com o tempo estouradaço, vanguardas europeias, que foi a nossa aula da semana passada. Vamos terminar com ela. Sobre as principais correntes vanguardistas e suas respectivas características, assinale a opção correta. Olha a estrutura da minha questão. Eu tenho letra A falando em surrealismo, letra B expressionismo, C cubismo, D futurismo e E dadaísmo. Simples. Eu vou ler as opções e vejo se está de acordo com a vanguarda que se refere. Letra A. O surrealismo apresentava exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade do progresso. Galera, surrealismo, surreal, universo onírico. O que ele diz sobre tecnologia, máquina, velocidade e progresso é o futurismo. Letra A tá fora. Letra B. O expressionismo. Expressionismo é a expressão do feio, do medo, do agressivo. Lembra lá do grito do Edvard Munch. O expressionismo evidenciava a decomposição e a fragmentação das formas geométricas. Já paro aqui. Forma geométrica é cubismo. C. O cubismo valorizava a subjetividade e buscava transmitir ao mundo a situação do homem com seus vícios e horrores. Esse é o expressionismo, né? O medo, os horrores, os vícios. Esse é o expressionismo, não o cubismo. Cubismo é valorização de forma geométrica. Letra D. O futurismo. Futurismo, agora sim, a máquina, a velocidade, o avião, defendia a criação por meio das experiências nascidas no imaginário e na atmosfera onírica. A atmosfera onírica é surrealismo, então nos resta a letra E. A letra E diz: o dadaísmo surgiu como oposição à guerra e ressaltava a espontaneidade da arte, pautada na liberdade de expressão do absurdo e na irracionalidade. Perfeito. Dada, lembra disso? Dada não significa nada. Então é arte e lógica. Eu pego um objeto que teria uma lógica dentro da sociedade industrial, dentro da sociedade já, entre aspas, capitalista, e coloco justamente como um objeto reflexivo de arte, gerando o gabarito letra E. Beleza, beleza? Vou ficando por aqui então. Semana que vem a gente volta para ter uma aula sobre Semana de Arte Moderna no Brasil. E aí é o nosso start para o modernismo. Beleza? Um beijo grande e até lá. Qualquer dúvida, me chama no Instagram que eu sei que esse final ficou corrido, tá bom? Beijo, amo vocês. Até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.